Olá pessoal, boa noite. Boa noite, agente de saúde, endemias de todo o nosso Brasil. Conax está aqui na graça de Deus para mais uma grande live. Preparem-se, inclusive com papel e caneta, que hoje vocês terão mais uma grande aula. Hoje nós estaremos tratando sobre o Previne Brasil, né? Esse novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde, onde nós precisamos adequar as nossas leis municipais para também ter acesso à gratificação através do Previne Brasil. Também nós iremos tratar da portaria, né, de descredenciamento de alguns profissionais, dentre eles os agentes comunitários de saúde, que é a portaria 1534 de 2021, portaria que trouxe aí durante esses dias muito burburinho por parte dos agentes de saúde nas redes sociais, né? O que significa esse descredenciamento? Por que será que está acontecendo? Enfim, foi muito pânico entre a categoria. Então, a Conax traz hoje esses assuntos para discutir. O Previne Brasil, já há bastante tempo, ele está implementado e a gente precisa se adequar. Então, a gente traz aqui esses assuntos para debater com vocês. Antes de colocar os nossos convidados na sala, para os convidados que irão trazer as informações sobre os dois temas, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos à nossa categoria. Nós estamos, na verdade, todas essas semanas presentes no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara Federal, acompanhando a tramitação da PEC 22, né, que, como vocês sabem, é a PEC do nosso reajuste, do reajuste do piso salarial nacional, que está preparada para ir a plenário em votação. E nós estamos nessa eminência, né, de sensibilizar o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, para pautar a PEC 22. Mas, como também é do conhecimento de todos, nasceu aí uma nova PEC, a PEC de 2021, que é a PEC 14, que também traz matérias do interesse da categoria. E a Conax, na tentativa de deixar a luta unificada, o foco voltado para o único objetivo, discute o apensamento da PEC 14 com a PEC 22. Isso tem feito com que nós estejamos presentes na Câmara Federal durante todas essas semanas. Mas essa semana aconteceu um fato extraordinário, que foi exatamente a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A lei que dá norte ao orçamento da União. E a Conax esteve presente em Brasília para deixar registrado na LDO recursos, né, para o reajuste do nosso piso salarial nacional. Quero dizer a vocês que, entre outras categorias, a do agente de saúde e endemias estava presente em Brasília. Foi discutido durante a semana inteira a possibilidade de emendas à LDO, onde nós conquistamos algumas emendas. Uma delas foi a emenda do deputado Hildo Rocha. E eu digo aqui a vocês com muita tristeza do que vi durante esses dias nas redes sociais dos agentes de saúde e endemias, especificamente no grupo de WhatsApp, a discussão em que algumas pessoas que se dizem liderança da categoria hostilizaram o deputado, né, autor da emenda, de uma das emendas à LDO. E eu quero dizer aos senhores que isso me entristece muito, porque a Confederação Nacional, durante todos esses anos que se mantém mobilizada em Brasília, dentro de um respeito muito grande pelos parlamentares. E eu quero dizer aos senhores que esse deputado, o deputado Hildo Rocha, que foi o deputado que
levou a Confederação Nacional a sentar com o relator da comissão mista, né, da lei do orçamento, né, da LDO, ele nada mais é do que, para que vocês saibam, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias. Ele é também o vice-líder do MDB, uma das maiores bancadas de parlamentares ali naquela casa. E ele é um deputado que já tem algumas legislaturas, né? Nós não estamos falando de qualquer deputado. É um deputado que merece o nosso respeito, assim como todos os outros. E quero dizer para vocês que é muito temerário quando alguém chega falando em nome da categoria e comete tamanho desrespeito a um parlamentar. Então, a fala de que a conquista na LDO, né, de uma emenda que garante o reajuste do piso salarial nacional, ela foi publicizada nas redes sociais da Confederação Nacional através de um vídeo. E a fala é do deputado relator da LDO, né? Eu gostaria, inclusive, Felipe, que você colocasse esse vídeo primeiro, para que todos assistissem mais uma vez de quem é a fala de acolhimento da emenda do deputado Hildo Rocha. O primeiro vídeo, por favor. Agentes de saúde e endemias de todo o Brasil. A CONAX continua aqui em Brasília para acelerar as nossas pautas. Hoje, ao lado desses nossos deputados parlamentares, defensor das nossas causas, entregando ao relator da LDO uma emenda que vai garantir o nosso piso salarial nacional. Então, ao lado do deputado Hildo, presidente da frente, Valtemir Pereira, presidente da nossa PEC 22, entregando aqui oficialmente ao relator, deputado Juscelino Filho. Obrigado. Está recebido, com o nosso apoio, viu? Parabenizar todo o trabalho da Confederação em defesa desses bravos lutadores do nosso povo brasileiro. Sabe que tem o nosso apoio, a classe, tá? E a gente vai estar fazendo o possível para estar atendendo, acatando, porque a gente entende da importância desses agentes de saúde para a vida do povo brasileiro. Essa lei, o reajuste dos agentes de saúde, os agentes de endemia, já está na lei. Lei que foi conquistada por nós, o Juscelino participou, o Edson participou, o Valtemir também participou, todos que aqui estão participaram dessa conquista. Agora apenas está na LDO para garantir não ser contingenciado. E eu tenho certeza que, como eu conheço o Juscelino, filho, sei do carinho que ele tem, ele que é médico, ele é da saúde, ele conhece o trabalho dos agentes de saúde, tanto quanto qualquer um de nós, e sabe da importância deles para a saúde primária do nosso país. Ok, obrigado. Tamo junto. Pronto. Então, pessoal, contra fatos não existem argumentos. Hoje à tarde eu me preocupei em conversar outra vez com o deputado Hildo Rocha, por conta de tantas coisas que eu ouvi nas redes sociais. Quero dizer mais uma vez que a Confederação Nacional trabalha pautada, na verdade, pautada no respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo aos companheiros, né, aos parlamentares, dizer que a Confederação Nacional ela é apartidária e é por conta disso mesmo que a gente conquistou tudo que nós temos até aqui, porque nós sempre tivemos respeito dentro do Congresso Nacional e nós queremos continuar nesse mesmo respeito para avançar cada vez mais nas nossas conquistas. Esse vídeo ele foi gravado na sala de reunião da comissão mista. Eles estavam reunidos para definir, né, o que de fato eles iriam votar e apreciar. E esse vídeo foi gravado lá. A confederação foi recebida pelo relator no momento da reunião. Em seguida, após a votação das emendas e do texto, nós tivemos outro vídeo onde o deputado Hildo Rocha e o relator, mais uma vez, se referem à emenda
a LDO para garantir o reajuste do piso salarial nacional. Para isso, eu queria que o Felipe colocasse aí o segundo vídeo. Por favor, Felipe. Tive a felicidade de ter aprovado algumas emendas que tratam sobre o reajuste do salário dos agentes de saúde, agentes de endemias, inclusive. Vamos colocar Tive a felicidade de ter aprovado algumas emendas que tratam sobre o reajuste do salário dos agentes de saúde, agentes de endemias, inclusive eu fiz um destaque e ele vai botar a aprovação parcial no voto que ele vai fazer, no voto, na complementação de voto. Renda e qualificação profissional. Além de um pleito tão importante que foi nos trago também pelo deputado Hildo Rocha, junto a ele, vários outros colegas que estiveram conosco também com esse pleito de apoio, que foi a questão do reajuste dos agentes comunitários de saúde, que nós aprovamos um projeto de lei para que eles tivessem esse reajuste e no ano de 2022 essa comissão vai garantir o reajuste dos agentes comunitários de saúde, porque é justo e sabemos da importância deles lá na ponta, visitando e vendo a realidade da atenção básica do nosso país, da nossa saúde pública. Então, pessoal, eu fiz questão de colocar esses dois vídeos para dizer e mais uma vez fortalecer aos agentes de saúde e endemia de todo o Brasil, que a CONAX ela faz as coisas sempre dentro da responsabilidade. O texto de emenda do deputado Hildo Rocha consta no texto de lei das diretrizes orçamentárias na LDO. Ela não está inclusa em anexos, tá? Ela está no texto. Quem tiver curiosidade, pega a lei lá, dá uma olhada e comprova o que a gente está dizendo, tá bom, pessoal? Era fazer essas considerações e dizer que a gente vai continuar nessa luta. A LDO é só um primeiro passo. Outros passos nós vamos ter que dar. Não porque nós estamos com a garantia na LDO que nós já temos um piso definido. Não. O piso definido vai depender da nossa presença. Dia 11 de agosto, a nossa presença em mobilização em Brasília é fundamental para que a gente de verdade garanta o reajuste. Aprovada a PEC 22, nós já temos no orçamento a garantia do recurso. Então, são duas coisas diferentes, a gente não pode confundir. Tem pessoas aí gastando tempo nas redes sociais, confundindo a cabeça dos agentes comunitários de saúde. E, mais uma vez, eu digo, a Confederação Nacional está na luta diária para manter os direitos adquiridos e avançar ainda mais. Então, confie na entidade de vocês. Vamos deixar de estar dando muito ouvido ao que se diz nas redes sociais, de WhatsApp, nessas discussões, e ir buscar na fonte, né, a verdadeira informação, a informação verídica, tá ok, pessoal? Feito isso, eu acho que a gente, se tiver algum probleminha técnico, já anunciou aqui, fica tranquilo, a gente volta rapidinho. Quero aqui chamar os nossos convidados, o nosso grande guerreiro Tobias Albino, presidente do Sindiac-SE e também diretor da Confederação Nacional, responsável pelo setor jurídico da nossa Confederação Nacional. E ao lado dele, Cosmo Maris, presidente do SINDAS-RN, Rio Grande do Norte, que já esteve em outras lives aqui conosco, tá? Vou passar aqui, Cosmo, ao Tobias, para ele fazer as falas iniciais dele. Em seguida, o próprio Tobias já passa a fala para você, para a gente ganhar tempo, ok? Tobias, seja bem-vindo, meu querido. Essa semana eu vou estar aí com você, né? Na sua Bahia. Estou ouvindo Tobias, né? Isso. É sempre uma satisfação, né, a gente estar num momento desse, principalmente com pessoas, né, que a gente sabe que contribuem e contribuem para a nossa luta, né, que é diária, e a gente vem conseguindo muitas conquistas graças a essa Confederação Nacional e por lideranças fortíssimas como você e outras que já passaram, né, que a gente não deixa de ver o quanto outras pessoas contribuíram, né? E hoje você está aí levando esse legado importantíssimo para a nossa luta.
estar hoje na Conax, não só como filiado, mas como diretor, né? Está sendo um prazer, porque a gente está podendo fazer muita coisa importante pela categoria, buscando, trazendo até as novidades que a gente possa buscar dentro da nossa região e no estado da Bahia e agora no Brasil, né? Então, isso é importante. Eu quero agradecer e a gente está aí para contribuir nessas duas portarias hoje que são de suma importância para o conhecimento dos nossos agentes comunitários de saúde, agentes com base endemias, né, o pessoal que fazem parte da atenção primária, né, do programa de saúde da família. É importante saber um pouco dessas informações que vão ser dadas aqui. Pelo pouco que a gente conhece, que não é muito, fomos buscando informações que vão contribuir necessariamente para a gente poder organizar projetos que a gente possa contribuir, fazer com esses projetos para construir um Previne Brasil realmente de fato, que contribua e que forneça, né, de fato, para os agentes comunitários de saúde e toda a equipe, um recurso que seja valorizado mesmo pelos governos municipais, estadual e federal. Estamos aí à disposição e passo a palavra ao nosso colega para que ele possa também fazer essas considerações aí. Cosmo Mariz, é com você, Cosmo. Boa noite, Hilda. Boa noite ao companheiro aí de luta, né, a equipe que está nos bastidores. Quero aqui cumprimentar os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários que têm lutado tanto, principalmente nessa pandemia, os agentes de combate às endemias, demais servidores que nos assistem, gestores, advogados. Dizer que estamos aqui para colaborar um pouco, né, em cima de dois temas de altíssima relevância para todo o Brasil. Né? São questões que a categoria precisa saber, né, entender, na verdade, para que não fique dando ouvido a WhatsApps, né, a mensagens, porque é uma velha história que eu digo aqui no Rio Grande do Norte. Se o WhatsApp conseguisse melhorias para a gente de saúde, o sindicato não precisava nem ter sede, bastava ter internet, trabalhava virtualmente, e não é assim que funciona. Se não for as entidades sindicais sérias para correr atrás em loco, convencer os gestores, as entidades sindicais a nível de município, para conseguir negociar e convencer os gestores, só Deus sabe como estaria essa categoria. E estaremos aqui contribuindo com o que for possível, né, aprendendo um pouco mais com vocês e com os nossos companheiros que acompanham a live pelas redes sociais. Muito bem, Cosmo. Acho que a gente poderia iniciar, Cosmo e Tobias, se vocês concordarem, já falando sobre a portaria, né? Acho que o Previne Brasil requer mais tempo de informação. A gente já poderia iniciar falando sobre a portaria 1534. Tobias, o que você acha? Concordo, ela é uma portaria que é mais de esclarecimento, né? Então, a gente pode estar dando esses esclarecimentos e, em seguida, partir para o Previne Brasil, que tem uma demanda muito maior de discussão para a gente poder esclarecer algumas coisas também referente à busca desse benefício que será o Previne Brasil. Tá, então, Cosmo, dá só um minutinho que eu acho que nós vamos cair, viu? Tá sinal aqui dizendo que vamos cair, mas a gente retorna imediatamente e aí a gente passa para o Cosmo no retorno. O Cosmo vai fazer uma apresentação dessa portaria e a gente vai detalhar essa portaria para os agentes de saúde e endemias. Dizer que os agentes foram surpreendidos com essa portaria. Ficou muita gente atemorizado, ficamos achando que aconteceria demissão em massa por conta da portaria. Houve toda uma celeuma nas redes sociais, né? Teve pessoas que ficaram extremamente preocupados, né? Mas a gente está aqui para orientar bem o nosso agente de saúde, deixar mais tranquilizado em relação a isso. Estão ocorrendo várias mudanças, né? O Ministério da Saúde está atualizando diversas portarias, a gente precisa ficar atento a isso, mas não cabe aqui
a celeuma, né, de achar que todo mundo vai ser demitido porque está sendo descredenciado. Descredenciado, o Ministério da Saúde deixa de estar passando recursos, enfim. Todas essas indagações a gente vai tentar, de certa forma, estar esclarecendo as dúvidas dos nossos companheiros, tá? A gente está com um pequeno problema técnico, mas nós já estamos resolvendo e, dentre alguns minutos, nós já estaremos aqui com os nossos companheiros Tobias Albino, diretor para assuntos jurídicos da Confederação Nacional, e o companheiro Cosmo Maris, que é presidente do Sindicato Estadual dos Agentes de Saúde e Endemias do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem sido uma referência a nível de Brasil em relação à organização da categoria e tem trazido diversas contribuições, inclusive para a Confederação Nacional, ok? Já temos condição, Felipe? Só o Tobias entrar. Tá. Qualquer coisa eu boto o Cosmo e depois o Tobias volta. Coloco o Cosmo na sala, enquanto o Tobias retorna. Cosmo, você me ouve? Sim, Ok, perfeitamente, então vamos Hilda. passar a falar a você, tá bom? Fica à vontade. Vamos Ok. lá. Voltando aqui, né, Hilda? Sim. Eu queria compartilhar aqui uma tela com os nossos companheiros, que tem tudo a ver com a portaria 1534, que tem tirado o sono de alguns companheiros a nível de Brasil. Só pedir aí o companheiro que está na equipe para liberar. Libero aí a tela para ele. Se não for possível liberar o compartilhamento, eu vou aqui. Só um minutinho, ele está Tá, ok. liberando aqui. Inicialmente, queria dizer aos companheiros que essa portaria 1534, que tratou do descredenciamento de vários agentes de saúde Brasil afora, não é novidade, né? O Ministério da Saúde ele já tinha dado oportunidade a vários municípios para regularizar as pendências a nível de Tá credenciamento. liberado, Cosmo. Ok. Só escolher aqui. Pronto. Quero primeiramente pedir aos companheiros que leiam essa portaria, que é muito conhecida, né? Muitos leram na época que foi publicada para garantir o cumprimento do piso, do repasse, da assistência financeira complementar e do incentivo adicional de políticas afetas. Na verdade, é nessa portaria 1024, de 21 de julho de 2015, que estão todos os pré-requisitos para o recebimento de recursos da assistência financeira complementar e do incentivo adicional de políticas afetas. As regras e quantitativos de agentes comunitários de saúde custeados pelo Ministério da Saúde estão estabelecidas na Política Nacional de Atenção Básica. Aqui, inclusive, na portaria época, cita a versão anterior da Política Nacional, que é a portaria 2488. Nós já temos a Política Nacional de Atenção Básica, que é a portaria mais recente. E, lendo essa portaria aqui, vocês vão observar que existem regras, né, para o repasse desse recurso, inclusive com quantitativos pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, em resumo, se o município tem credenciado 150 agentes, mas que pelas regras dessa portaria 1024, fica estabelecido que o município só tem direito ao quantitativo, de nada adiantou credenciar. Mas o descredenciamento de vários agentes comunitários ocorreram por vários motivos. Um deles foi questões relacionadas ao credenciamento de fato, porque o que acontece? Muitos gestores, quando fazem um concurso público, já sabem quem serão os agentes que vão ser nomeados e já dão início ao processo de credenciamento, porque isso demora um pouco no Ministério da Saúde. E credencia aquela relação de agentes, quando nomeia os agentes aprovados no concurso, já tem lá o credenciamento feito. Muitas cidades, né, durante esses últimos anos, previram que iriam aumentar os quadros de agentes comunitários e antecipar esse credenciamento. E, a posteriori, deveriam ter, de fato, atualizado o CENES, que nada tem a ver, muitos companheiros têm confundido com produtividade, né? Não tem nada a ver.
A produtividade dos agentes é uma coisa, o cadastro do SENES é outra. E essa atualização do SENES, que com as mudanças do Ministério da Saúde obrigam os municípios a atualizar mensalmente, é preciso que seja feito de fato, né, atualizado mês a mês, lançado no sistema todo o credenciamento que de fato o Ministério autorizou e, eu só interromper aqui pronto, voltei. Atualizar de fato aqueles que estão credenciados, a carga horária, né? Tudo que é exigido pela própria política nacional. E aí, o que é que aconteceu? Muitos agentes receberam a notícia que era demissão em massa, que os agentes iam ser demitidos, que foram descredenciados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe uma peculiaridade que tem ligação direta com essa portaria que é preciso ser esclarecida. Os agentes comunitários de saúde que têm vínculo com o município, eles são servidores do município, esses não devem se preocupar, né? Até porque os que foram descredenciados já não estavam recebendo, o município já não estava recebendo recursos com base neles. Já havia sido suspenso esse repasse, porque o Ministério da Saúde deu várias opções, várias chances ao município de fazer o dever de casa, e não fez. Os que são efetivos, é preciso esclarecer que o agente comunitário de saúde, independentemente do recurso federal, que garante o pagamento do PIS, ele é servidor do município, do estado, né? Tem alguns estados que os agentes são vinculados aos estados, e temos outros agentes vinculados a OS, né? E aí, no tocante aos efetivos, estatutários ou empregados públicos, com ou sem repasse, da cota parte do recurso federal que garanta os salários, mas que não é o salário que o Ministério repassa. É uma ação tripartite. O Ministério repassa uma parte e o município deve entrar com sua contrapartida e o patrão é o município. Então, esse descredenciamento, não há que se falar em demissão de quem é efetivo, de quem é servidor do município. Agora, há uma preocupação que precisa ser esclarecida no aspecto financeiro daqueles agentes que estão vinculados precariamente aos municípios. Porque uma coisa é eu ser servidor estável, e independentemente do recurso federal, não posso ficar sem receber os meus proventos do meu patrão, e uma outra coisa é eu ser um agente comunitário não estável, né, não sou estável, e, consequentemente, o Ministério da Saúde não está repassando o recurso. Com que é que essa prefeitura ou essa organização social vai pagar esses salários? E aí vem um problema, que aí afeta a alguns companheiros Brasil afora, mas não se trata de demissão em massa, né? Se o município tem 100 agentes comunitários com recursos advindo do recurso federal para o pagamento do piso, do salário, mas tem 50 que não está vindo recurso, ele vai primeiro avaliar. Eu tenho condições de adimplir os salários desses 50 agentes, são efetivos, se são efetivos não há nem o que discutir, vai ter que arcar. Se não é efetivo, é um vínculo precário, ele vai ter que arcar com recurso próprio, a totalidade. Ele pode, esse vínculo, de que forma se dá no município? Aí vai se avaliar a legislação do município. No contexto geral, os agentes comunitários de saúde efetivos, sejam eles empregados públicos regidos pela consolidação das leis trabalhistas ou estatutários regidos pelo regime jurídicos únicos dos municípios, eles gozam de estabilidade. Nós gozamos de estabilidade, mas não é uma estabilidade em definitivo, porque a nossa própria Lei 11.350 assegura, né, que é o conhecido decreto que acabou com a estabilidade do serviço público de Fernando Henrique. A nossa própria Lei 11.350, dentre as possibilidades da demissão de agentes, por ato unilateral do gestor, é não ter dinheiro para pagar. Só que para atingir um servidor efetivo, é todo um processo. Eu tenho que deixar apenas os servidores efetivos no quadro do município como um todo, eu tenho que rescindir contratos temporários, eu tenho que reduzir em 20% quadros de servidores, cargos comissionados, eu posso reduzir vantagens, tirando alguma gratificação, algum adicional, para ver se eu consigo estabilizar essa folha. Não havendo possibilidade, pode demitir qualquer servidor efetivo, mas vai ter que seguir toda essa regra. Então, a possibilidade, hoje, graças ao custeio do Ministério, muito remota.
trocando em miúdos. Eu acho que os companheiros que são efetivos, os companheiros que têm um vínculo direto com os municípios, não devem se preocupar, mas quem deve se preocupar são os gestores, porque com o descredenciamento existe toda uma problemática para conseguir se recredenciar. Inclusive, é um processo que não é físico, não precisa mandar mais documentos, teria apenas que enviar virtualmente, tem a opção do gestor entrar lá no Ministério, enviar a documentação eletrônica. Então, se eu tenho 40 agentes que foram descredenciados, mas esses 40 agentes estão no quadro, estão trabalhando, existem, eu vou enviar essa documentação. E aí vai caber ao Ministério da Saúde apenas dizer se esses 40 têm que ser custeados pela União ou não. Se é a Política Nacional da Atenção Básica que estabeleceu lá o quantitativo, se é a Portaria 1024, tiver tudo ok, ele vai ser recredenciado e o recurso vai vir. Agora, eu acho que não tocar o terror, como foi feito, né, Hilda? Infelizmente, a gente já vive uma dificuldade tão grande e muitos companheiros que têm vínculo, muitas das vezes não é nem precário na totalidade, mas submeteram a processo seletivo, estão trabalhando, estavam na época da emenda 51, apenas não foram efetivados ainda, porque o gestor, muitas das vezes os agentes não contam com um sindicato que atue, né? A confederação representa as entidades sindicais e luta muito, faz o trabalho de muito sindicato, diga-se de passagem, faz o trabalho de muito sindicato que se escora no trabalho da CONAX, né? Muito companheiro aí que não tem feito o dever de casa, não para estudar, e termina que muitas das vezes o companheiro, agente comunitário, agente de endemia, joga a responsabilidade na confederação equivocadamente. A responsabilidade é dos sindicatos, na base. A confederação representa as entidades. Ok, Hilda? Eu acho que é isso sobre a portaria. Eu vou passar aqui ao Tobias, não sei se ele tem alguma contribuição a dar sobre a portaria. Em seguida, então, Tobias, a gente entra no Previne Brasil, porque são dois assuntos que acho que é de muito interesse da categoria, né? Tobias. Os esclarecimentos feitos Cosmo foi bem suficiente, né, para a gente poder entender um pouco da portaria. Mas, assim, só queria fazer uma pequena contribuição referente, assim, a gente ainda tem uma preocupação, mesmo diante desse fato da portaria de descredenciamento, a gente ainda fica um pouco triste porque foram mais de 7.700 agentes comunitários que foram descredenciados. Para uma estrutura de programa de saúde da família, ainda mais no enfrentamento que hoje nós estamos da pandemia, é muito complicado a gente ter uma situação que a gente, para um concurso público, já deixou uma defasagem para que se haja um concurso público dentro dessas localidades. E hoje, com a Lei 173, os gestores têm se apegado muito a essa questão da 173 para poder não realizar concursos. E a gente percebe que a portaria, ela traz uma informação importante desse credenciamento que foi feito há uns 8 meses atrás. Então, assim, no processo da 173, e que o próprio Ministério deu a oportunidade que os municípios pudessem realizar esses concursos públicos. E isso é importante porque a gente tem muito agentes comunitários de saúde que hoje vem atuando de uma forma muito precária. A gente tem percebido isso muito, e assim, a defesa hoje até da própria confederação é ampliar esse espaço de trabalhadores que tem favorecido, principalmente hoje no momento de pandemia. Né? A gente está vendo aí, nós estamos nas redes sociais, não é só nas redes sociais, é na TV, e é uma forma que hoje a gente percebe que as redes nacionais, ela tem mostrado o serviço realmente do agente comunitário de saúde e do próprio agente com endemias. Eu estou aqui numa região hoje que não é típico de ter surto de malária, né? A malária está lá no Pará, mas hoje está aqui, na minha região, um surto de malária. Então, quem está hoje já sendo esse elo para poder trazer para a comunidade essa informação é o agente comunitário de saúde, é o agente com endemias que está lá dentro do enfrentamento, que hoje já passou de uma carga horária bem diferente, que é uma carga horária de 40 horas, e hoje ele está trabalhando 80 horas por dia. Né, 80 horas, porque está tendo que ficar naquele espaço. Então, esse processo todo dificulta, porque para poder fazer esse concurso público, ainda tem que o município fazer as informações na CIB,
na CIB estadual, né, o processo de contratação do Ministério da Saúde. Então, esses municípios descredenciados vai ter uma dificuldade até para poder organizar todo esse processo que nós estamos vendo aí. Então, assim, é interessante que a gente esclareça essas informações e que os agentes, que as lideranças sindicais pudessem fazer esse papel como o próprio Cosme falou, que a CONAX, ela tem uma defesa hoje muito maior, muito além. E, além disso, ainda existem pessoas que eram para estarem contribuindo, que saíram, que foram remanescentes dessa confederação, que teria que ter um papel muito maior, não é um papel de deixar os espaços, as lacunas, que a gente pudesse contribuir para poder a CONAX conseguir um piso adequado e futuramente outras coisas, porque a gente sabe que a gente consegue fazer isso. Temos uma liderança fortíssima, que é a Hilda, que está aí presente, e uma diretoria hoje que tem ajudado muito ela nesse sentido, né? Amparado de uma forma a dar uma construção, e parceiros, né? Que a gente tem visto muito. Como eu falo, hoje a gente não tem só a questão da diretoria, nós temos as redes nacionais que estão aí contribuindo, mostrando a realidade dos agentes. Então, não é essa portaria que vai fazer com que a gente, que deixe esses agentes, né? Porque eu hoje recebi uma coisa, quando o Hilda colocou aí a situação do piso, isso é importante a gente esclarecer aqui. Tem muita gente achando que o piso já foi aprovado. É verdade. Que já vamos receber o piso a partir de 2022. E são esses esclarecimentos de uma portaria que a gente consegue levar essa informação. Ainda não foi, a gente precisa de muita luta ainda. Mas acreditamos que vamos vencer porque temos pessoas engajadas e fortes nesse processo. Então, esse descredenciamento, né, vai gerar uma situação desconfortável, o agente vai ter que retomar aquela atividade de remapeamento para descobrir a realidade, colocar que realmente aqueles municípios necessitam dar um exemplo aqui, Rio Largo mesmo, um município que perdeu 34 agentes comunitários de saúde, descredenciou 34 agentes comunitários de saúde, então a gente vai ter que ter um papel de poder demonstrar que aquele município tem que resgatar esses 34. Então, o nosso trabalho dentro dessa portaria vai ser readequar essas situações e trazer informações necessárias para que o gestor entenda isso. Porque para o gestor hoje, com essa portaria, para ele vai ser muito mais fácil ele fazer uma atividade, colocar o agente comunitário na rua, do que... A gente vê aí agora, esses dias, fazendo negociações com gestores, eles citaram a questão da portaria, porque tem surgido muitas portarias do Ministério, e nem todas são aplicáveis, né? Saiu a portaria agora como é que eu vou falar? Da informatização. A primeira saiu em janeiro, da informatização, que foi um recurso muito alto, para informatizar os PSF. A gente sabe que nem todos os gestores fizeram isso, essa informatização, e agora já, a partir desse mês, acho que foi de junho, já saiu a portaria agora do financiamento mensal, que é pouco, mas é um financiamento que vai ajudar a informatização. Mas tem município que vai perder esse recurso para poder obrigar o agente comunitário de saúde a fazer o serviço, porque para ele é mais fácil retirar esse recurso do que manter o agente comunitário ou fazer um financiamento. Nós estamos aí com a lei, um projeto de lei que é benéfico ao gestor também. A gente achava que era só ao agente comunitário, mas é o gestor. A gente vai retirar do índice de pessoal esses agentes que ele agora está querendo extinguir com essa portaria e com outras atividades que forçam a gente a sair do processo mesmo de trabalho. Então, Hilda, a nossa contribuição, ela se fecha mais nesse sentido aí, né? Okay. Da gente dizer que os agentes, as lideranças, como o Cosme disse, os sindicatos têm que atuarem, porque é na base que a gente vai conseguir mostrar aí, uma portaria que saiu federal e que na base está colocando uma estrutura assim, diferenciada que a gente vamos ver agora realmente como que o agente comunitário, como essas lideranças vão fazer para atuarem nesse sentido. Tobias e Cosme.
Nós estamos precisamente às 20 horas e 45 minutos. E nós temos que encerrar a nossa live às 21 horas. Acho que isso vai ser impossível de acontecer. Porém, a gente vai até o final explorar aí o Previne Brasil. Quem tiver condição de ficar, fica até o final. Quem não tem, assiste depois, porque o tema é importante, é do interesse de todos, tá bom? Então vamos tentar, pelo menos, otimizar o máximo que a gente puder a questão do Previne Brasil, ok? Cosmo Maris, vamos falar sobre o Previne Brasil. Olha a responsa, né, Hilda? Eu queria, inicialmente, Hilda, pedir aos companheiros que se habituem a ler as portarias, né? A não ir apenas pelo áudio de WhatsApp, pela matéria bonitinha do blogueiro, que eu também sou blogueiro, mas as minhas informações também precisam ser confrontadas. Não sou o dono da razão nem da verdade. Mas a boa informação, quando ela é checada, eu elimino 100% das fakes. E, consequentemente, eu vou estar bem informado, né? Eu peço aos companheiros que acompanham a live, às lideranças, a todo mundo, que, em primeiro lugar, quando nós formos falar com os gestores a respeito de gratificação, inicialmente a gente já coloque que é a gratificação com recurso do Previne, e não a gratificação do Previne, porque tem se cometido esse equívoco a nível de reuniões, inclusive quando se aborda alguns companheiros e as pessoas começam a dizer, eu quero o meu Previne, eu quero o meu Previne, eu quero a gratificação do Previne. Que, na verdade, o Previne, eu costumo dizer numa língua, até como o assessor jurídico da Conax diz, sem juridiquês fica melhor que a categoria entende, de fato. O Previne é um bolo, e dentro do bolo tem os ingredientes. Da mesma forma, o Previne é o bolo de financiamento, e dentro dele nós temos o pagamento por a captação ponderada, né, que é um outro recurso, temos o pagamento por desempenho e temos o incentivo para as ações estratégicas. De onde é que nós estamos defendendo que se retire uma fatia de dentro do componente do Previne, que é o desempenho, para gratificar os profissionais com incentivo de desempenho individual? É justamente do segundo componente, do incentivo por desempenho APS, porque este recurso é o antigo PEMAC. Com a nova formatação do financiamento, e aí eu me lembro aqui de uma frase dita pelo então ministro da Saúde, Mandetta, numa reunião que tivemos com ele em Brasília, onde ele disse, vou instituir a Secretaria de Atenção Primária e vou modificar a forma de financiamento. Os municípios receberão recurso de acordo com o que me entregarem. Se eles cumprirem suas metas, cumprirem com suas obrigações, 100%. Se não cumprir, aí vai para as penalidades. E isso se concretizou com o Previne Brasil. O antigo PEMAC, que anteriormente havíamos conseguido uma gratificação por desempenho com recurso do antigo PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica, era porque o programa foi criado prevendo que os municípios eram obrigados a atingir os indicadores e que existiam os atores da equipe obrigados a assinar uma ata se comprometendo com o atingimento desses indicadores e, consequentemente, receber o recurso. O Ministério repassar o recurso ao município. E aí nós levamos a discussão para as prefeituras do Rio Grande do Norte desde 2012, que não adiantaria o município aderir ao programa PEMAC, porque não ia receber esse recurso se não estimulasse os profissionais, porque os indicadores precisariam ser atingidos. Teve gestor, Hilda, que disse, mas vocês já ganham para trabalhar, vocês já recebem o salário de vocês para trabalhar, as atribuições de vocês não mudou nada. E aí a gente diz para o gestor, e diz hoje com o incentivo por desempenho do Previne, vocês também já recebem recurso federal para entregar tudo prontinho, e nem por isso abrem mão dos extras, abrem mão dos plus, dos incentivos. Então, não adiantava criar o PEMAC sem gratificar os profissionais, da mesma forma, e vai ser um tiro no pé dos gestores, não gratificar os seus servidores, os seus atores responsáveis pelo atingimento dos indicadores preconizado pela portaria 3222 do Ministério da Saúde, porque automaticamente vai haver um desestímulo. E aí vem o histórico do
anterior ao incentivo por desempenho do Previne, que nós estamos defendendo, e anterior ao Previne. O recurso do PEMAC, que o último recurso definido por portaria foi o recurso com base na avaliação do terceiro ciclo, garantiu, com a vigência do Previne Brasil, duas coisas que poucos pararam para estudar, entender e defender. As cidades que, com a nova formatação do financiamento, tiveram decréscimo financeiros, elas foram incluídas num rol da portaria 172 do Ministério da Saúde, que elencou o rol de cidades que tiveram decréscimos e que, portanto, continuariam recebendo o recurso como incentivo por desempenho e transição. E as outras cidades que não tiveram decréscimo, mas positivas, ficaram garantidos recursos sem ser transição, já incentivo por desempenho APS. As cidades positivas, até o mês de agosto de 2020, ficou garantido o repasse do mesmo valor que foi estabelecido com a avaliação do terceiro ciclo do antigo PEMAC. Já as cidades negativas, ficou garantido o repasse do mesmo valor do antigo PEMAC do terceiro ciclo até dezembro do ano passado. Porém, o Ministério da Saúde deu um golpe quando baixou uma portaria reduzindo os valores. Eu tive as cidades negativas garantido receber os recursos do antigo PEMAC, porém reduzidos, porque foi baixada a nova portaria reduzindo os valores. E aí as cidades positivas e negativas. As cidades positivas já tiveram que criar uma nova lei para continuar pagando essa gratificação, porém com o nome de incentivo por desempenho, já a partir de agosto. E as cidades negativas teriam que ter feito suas leis a partir de janeiro desse ano. E aí é onde entra a discussão da lei. Por que eu tenho que criar uma lei? Por que é possível criar uma lei? Como é que eu vou gratificar os profissionais das equipes, né, que são obrigadas a atingir os indicadores? Porque se eu não crio a lei para premiar esses profissionais, quando for revogada a portaria, se ela não for atualizada, né, porque as cidades que a partir de janeiro eram positivas ou eram negativas no ano passado, pela nova formatação para receber o recurso do incentivo por desempenho, teriam que ter sido avaliadas. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 definiria o valor para todas as cidades do Brasil do incentivo por desempenho APS. E aí, o que é que o Ministério da Saúde fez? Baixou a portaria, estabelecendo que até o mês de agosto desse ano, fica garantido o repasse do incentivo por desempenho integral, no valor que foi definido no ano passado, de 3.225 para a maioria das equipes, considerando o atingimento dos indicadores que são exigidos em virtude da pandemia. Eu tenho os indicadores, mesmo que não atingidos, para que todo mundo entenda, eu tenho eles como atingidos até agosto. Porém, se essa portaria não for prorrogada, quando chegar no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, o valor do incentivo por desempenho das prefeituras será com base na avaliação de desempenho do quadrimestre anterior. E assim sucessivamente. Então, eu preciso criar uma lei que premie quem merece, que premie os atores que efetivamente estarão imbuídos no atingimento desses indicadores preconizados para o recebimento deste recurso, e precisa que seja uma lei justa, mas que também seja uma lei que dê condições ao município de avaliar a nível local cada profissional. Por quê? Porque a portaria do Ministério da Saúde, ela cria os indicadores genéricos. Ela não pode interferir na administração dos municípios. Quem tem o direito de avaliar o seu servidor, o desempenho do seu servidor, é o patrão dele, é a prefeitura, é o empregador. Por que o Ministério da Saúde não pode avaliar? Separação de poderes. Por que a avaliação que o Ministério da Saúde faz nos indicadores eletrônicos não é a avaliação do servidor, e sim do serviço? Por todas essas razões. Então, eu tenho que ter uma lei justa. E a lei justa, Hilda, que a gente tem disponibilizado para os gestores, e já tornou lei aqui em vários municípios do Rio Grande do Norte, é que cria um incentivo por desempenho individual, né, a nível local, que beneficia os atores
que são responsáveis pelo atingimento dos indicadores, né? Eu não tenho como contemplar atores que não são responsáveis pelos indicadores, né? Então, a proposta é criar um incentivo por desempenho individual variável. Por que variável? Variável porque não é fixo o recurso do Ministério. Variável porque, se o servidor vai ser avaliado, ele pode diminuir a fatia que ele vai receber. E aí a gente tem um formato de proposta que é gratificar os membros da equipe, né, os atores envolvidos, e aí não adianta eu querer incrementar quem é que vai receber, quem são esses atores que Cosmo fala, porque esses atores estão definidos na formação da equipe, lá na Política Nacional da Atenção Básica. Então, não é o gestor que define a formação da equipe, não é o sindicato, não é a confederação, é a Política Nacional. E a Política Nacional diz, uma equipe de estratégia de saúde da família é formada por tais atores. Consequentemente, estes atores é que serão responsáveis pelo atingimento dos indicadores exigidos para o recebimento do Previne Brasil. Então, tem uma avaliação nacional e vou ter avaliação local. A nossa proposta que seja criada nos municípios uma lei que garanta o pagamento pelos dias efetivamente trabalhados, porque muitos municípios incrementam as suas leis e colocam, se eu tiver de licença, eu perco, se eu tiver de férias, eu perco, se eu tiver com afastamento não remunerado, eu perco, se eu botar um atestado, eu perco, se eu faltar tantas reuniões, eu perco, eu não preciso de nada disso. É uma vantagem tida no direito com prolabore faciente, eu tenho que estar trabalhando para receber. Então, basta botar um único artigo, será pelos dias efetivamente trabalhados, e também em caso de atestado de até 15 dias, porque está em consonância com a legislação previdenciária. Eu não preciso botar mais nenhum incremento. Eu já vou ter como avaliar essa folha, quem faltou, quem botou atestado, o percentual que a gente tem defendido, pelo menos até agosto, e é justo que seja, é que seja 100% do que o município está recebendo. O município está recebendo 3.225 por equipe, para atingir todos esses indicadores que estão dispensados até agosto, se a portaria não for prorrogada. Então, até agosto, como está garantido esse valor fixo, independentemente de avaliação, a gente tem defendido que até agosto seja pago 100% como gratificação aos profissionais, como incentivo por desempenho individual. E de forma igualitária. Por que de forma igualitária? Porque muitos gestores, na época da criação da lei do PEMAC, estabeleceram suas leis a nível de município como na ótica de um plano de cargos. Quem é nível superior, recebe mais. Quem é nível médio, recebe mais ou menos. E quem é elementar, recebe uma mixaria. Está errado. Estava errado na época do PEMAC e está errado agora, principalmente, porque não existe equipe. É o somatório do conjunto de esforços dessa equipe que vai definir quanto o município vai receber. Então, eu não posso ter servidor desestimulado. A divisão igualitária, 100%, pelo menos até agosto. Passou agosto, não prorrogou a portaria, vai ter avaliação, melhorou o valor. Aí eu sento e discuto com o gestor para ficar uma reserva para o município investir. E não adianta vir nos dizer que precisa de recurso para investimento, porque quando o programa PEMAC foi criado, o município recebeu antecipadamente uma bolada para equipar as unidades. Quando foi aderir e inscrever as equipes, que as equipes foram bem avaliadas, já recebeu outra bolada mensal. Então, não venha me dizer que essa mixaria que está vindo agora, que é muito pouco, eu ainda quero ficar com a parte para custeio, porque, infelizmente, só vai desestimular os profissionais e vai terminar aqui, quando essa portaria que dispensa o atingimento dos indicadores, ela for revogada e, de fato, passasse a exigir as metas, né, a avaliação quadrimestral que o Previne Brasil estabelece, aí o município é quem vai ser penalizado, porque o recurso não vai vir. E aí a lei precisa também, divisão igualitária de 100%, precisa que quando o servidor for avaliado, se ele não atingiu as suas metas, a fatia dele não volte para a gestão, ele se incorpore à equipe que ele faz parte. Por que isso? Porque se alguém é relapso, a equipe dá conta do recado. A equipe termina dando suporte ao serviço deficitário daquele mau servidor. Então, é justo eu premiar quem merece. E aí eu digo, qual time que recebe medalha se não estiver jogando?
Pode. Qual jogador que recebe medalha se pelo menos não tiver no time, pelo menos no banco de reserva? Então, Pode. como é que eu vou pagar Se uma cair vantagem? outra vez, vocês não se preocupem, retornaremos um minutinho. Tudo bem, Hilda, tomara Pode que não continuar. caia. Pode E continuar. aí eu tenho a garantia de que se o servidor for mal avaliado, ele perdeu a gratificação dele para os demais colegas da equipe que ele faz parte. A divisão por equipe e não do global, porque no PEMAC tinha esse problema. A prefeitura tinha 10 equipes, 8 atingiram nota boa, 2 equipes foram mal avaliadas. Aí eu pegava o bolo e dividia em partes iguais. Aquele servidor que foi mal avaliado recebia igual ao que foi bem avaliado. No incentivo por desempenho, não vai se permitir isso, nem a nível de ministério e nem se pode permitir a nível local, porque desestimula, vai fazer o incentivo por desempenho do Previne fracassar. Porque se o servidor for mal avaliado, em virtude do não atingimento das metas da equipe, o recurso não vai vir quando essa portaria for cessada. Então, eu preciso da divisão igualitária, que o servidor, quando perde, volta para os demais servidores. Eu preciso da formação de uma comissão paritária, que avalie o relatório de metas. Eu vou ter a gestão que discricionariamente vai fazer as suas metas, né, vai emitir um relatório de metas de Cosmo, de Maria, de José, e vai dizer que Cosmo perdeu a gratificação. Mas antes de cortar a gratificação de Cosmo, eu vou submeter esse relatório a essa comissão, que é formada 50% na nossa proposta pelos interessados, indicados pelos respectivos sindicatos, que são os atores que são envolvidos no recebimento, e 50% pela gestão. Eu vou ter uma avaliação neutra, eu vou evitar perseguição, eu vou evitar que o mau servidor que perdeu sua gratificação para os demais não diga que foi perseguição política. E aí eu tenho um projeto de lei voltado para a meritocracia, premiar quem merece e tirar de quem não merece para premiar aqueles que deram conta do recado. Feito isso, nós temos alguns artigos que estabelecem que não se incorpora as vantagens para nenhum efeito, que a gratificação só se perdura enquanto existir recurso federal, que se porventura o recurso for suspenso por parte do Ministério, a gratificação é suspensa até que se volta a repassar o recurso. Colocamos um artigo que não desconta para a Previdência, porque é uma vantagem transitória. Já temos feito esse convencimento a nível de Rio Grande do Norte em vários municípios, para não descontar encargos do INSS, né, as contribuições previdenciárias sobre essa vantagem, em vários municípios, e a própria legislação previdenciária estabelece o que é vantagem transitória ou não. E agora, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, bateu o martelo que, em se tratando de servidor público, não pode ter desconto previdenciário sobre as vantagens transitórias. São aquelas vantagens que eu não levo para os proventos, não se somam aos proventos de aposentadoria, né? Aquelas vantagens que dependem de um quesito que não a torna definitiva, e aí que é mais transitório do que o PEMAC, o antigo PEMAC, que é mais transitório do que o incentivo por desempenho, que depende de avaliação, depende de atingimento de metas, depende de recurso federal, né? E aí venho agora para um outro aspecto da questão da justiça da lei. Se eu tenho uma lei justa, eu garanto o recebimento do recurso por município. Consequentemente, eu vou ter os servidores estimulados economizando, porque se eu sou estimulado com um plus, eu presto um serviço com mais afinco, eu dou uma assistência melhor à minha população e, consequentemente, isso se reflete na média e na alta complexidade, porque se cuida lá na ponta e cuida bem, os municípios economizam na média e na alta complexidade. Então, eu não tenho como dizer um gestor que não crie essa gratificação. Eu não tenho, por mais ruim, né, que o ser humano seja, em dizer, não, esse recurso é para custeio e o município use para o que quer. Não é obrigado a criar. De fato, o recurso vem para o custeio, está dentro dos componentes do incentivo do Previne Brasil, mas eu vou arriscar perder se eu não tiver os atores estimulados. Eu vou arriscar perder ou premiar quem merece e garantir um indicador maior, que eu tenho, consequentemente, outros indicadores sendo atingidos, como, por exemplo, a captação ponderada, que depende do cadastramento dos pacientes. E a atualização é um outro recurso federal que o município é quem vai ficar para custear as ações. E aí nós precisamos também esclarecer para todos os companheiros que este incentivo por desempenho
conhecido popularmente como antigo PEMAC, já teve uma tentativa de golpe em vocês que trabalham na linha de frente. Lá em 2020, quando todos os secretários de saúde, de forma ordenada, disseram aos profissionais que não ia mais pagar PEMAC, que o PEMAC tinha acabado. E aí eu fiz um artigozinho no meu blog, Hilda, você andou lendo e até comentou algumas coisas. Eu procurei no Google. O PEMAC não acabou, apenas mudou de nome, Cosmo Marés. Que eu faço todo um histórico e provo por A mais B que o PEMAC não tinha acabado. O que tinha mudado era o nome, mas o recurso estava assegurado até agosto e estava assegurado até dezembro para esse dado negativa. Do mesmo jeito é um incentivo por desempenho. Tem secretário de saúde Brasil afora dizendo que não pode pagar porque tem a lei do congelamento, que não pode pagar porque é uma gratificação nova, que não pode pagar porque o recurso agora mudou, é Previne Brasil e é tudo por custeio. Não. O incentivo por desempenho, que tem como pré-requisito para o seu recebimento o atingimento dos indicadores proporcionado pelos atores das equipes, que a PENAB é quem define que equipe é essa, aí eu não tenho como fugir. Então, a recomendação que a gente dá, Hilda, que a gente vai estar discutindo, já uma proposta, a gente vai estar disponibilizando para a categoria esse projeto de lei justo nos próximos dias, né? Vamos estar dando um suporte às lideranças sindicais Brasil afora. O Rio Grande do Norte hoje tem saído na frente, porque tem um sindicato atuante que não é de rede social, não é um sindicato de rede social para estar mentindo, para estar criando factóide, é um sindicato que vai na ponta, é um sindicato que vai para a mesa, é um sindicato que vai para a negociação com o procurador, com secretários de todas as pastas, é um sindicato que atua. E aí a gente tem vários municípios que já pagam o incentivo por desempenho muito antes de 2021. Na verdade, a gente já tinha reformulado a lei do antigo PEMAC, absorvendo a nova ótica do incentivo por desempenho. E eu queria economizar minha fala para a gente responder algumas dúvidas dos companheiros e ceder aí também o espaço para o companheiro Tobias. E para você, Hilda, que eu falo muito, mas é um tema complexo. Mas você é o nosso convidado, tá? Corretíssimo você fazer essas falas. A gente já teve outro problema técnico aqui, mas retorna em alguns minutinhos. Podem ficarem tranquilos que nós retornaremos com o Cosmo e o Tobias, trazendo também esclarecimentos sobre a questão do Previne Brasil. Dizer a vocês que o Felipe já colocou aqui no rodapé os estados que estão conosco presentes, tá? Eu só vi depois que o Felipe colocou aí, e também o DF que chegou, depois. Não sei se está, mas se não estiver, o Felipe vai colocar e a gente vai ficar passando apenas no rodapé, para não perder nem um minuto dessa live maravilhosa, onde a gente procura retirar as dúvidas da nossa categoria. Queria também mostrar a vocês a diferença entre a CONAX e qualquer outra instituição que se apresente como representação da categoria. A CONAX fala de agente para agente. A CONAX não se esconde atrás de assessorias, enfim. Quando a gente traz, são os nossos convidados, não para tratar do assunto como a representação legítima da categoria. Já temos condição de trazer o Cosmo de volta e o Tobias? Eles estão entrando novamente. Peço desculpa a vocês por esses contratempos, mas me comprometo em estar resolvendo esse problema durante essa semana. Ok? Eles estão retornando aí. Ok? Vamos lá. Estamos voltando em alguns minutos. Enquanto eles retornam, eu gostaria também de chamar a atenção da nossa categoria para a pesquisa do perfil atualizado dos agentes de saúde e endemias, que está sendo ministrada pela UNB em parceria com a CONAX. Também até pedi aqui o Felipe que coloque aí no chat a pesquisa, né? No chat. O link da pesquisa, pedir a todos, o Brasil inteiro, que respondam essa pesquisa, vão até o final, confirmem
o questionário, para que a gente realmente tenha um documento fidedigno da nossa categoria. Cosmo, você já está de volta. Cosmo tinha passado a palavra agora ao Tobias. Vamos ver se o Tobias tem alguma contribuição ainda. Hilda, me permita, Hilda, dois detalhes que eu esqueci aqui de falar. Permita. Ok, Cosmo. Um outro detalhe da nossa proposta é que, como a lei vai ter a avaliação por desempenho individual das metas, nós criamos um mecanismo que protege o servidor, né? Que é um dispositivo que diz que, caso o servidor não atinja suas metas por motivos alheios aos seus esforços, excetuando os casos de má-fé, ele recebe o incentivo por desempenho sem nenhum prejuízo, né? Citamos um exemplo do profissional que quebra a cadeira de dentista para não fazer o procedimento odontológico. Se tem lá o quantitativo de procedimento odontológico do enfermeiro, do odontólogo, consequentemente, se ele quebrou a cadeira e ficar comprovado, ele vai perder. Não é justo ele receber. Dos indicadores dos agentes, se tiver um indicador que não foi atingido e o agente comprova que foi por motivos alheios, por exemplo, falta de ajuda de recursos para se deslocar numa zona rural, ele não conseguiu atingir os cadastros porque usava tablet e o tablet foi quebrado, não foi disponibilizado material de trabalho para ele fazer o cadastro físico e nem tinha digitador para atingir os seus cadastros. É um motivo alheio. Então, ele fica protegido, né? Nesse aspecto, o servidor não vai ter nenhuma penalidade. Agora, se for comprovada a má-fé, infelizmente, aí ele vai perder a sua fatia para os demais profissionais. E a lei também veda o recebimento a cargos comissionados, porque nós temos, infelizmente, profissionais de equipe de estratégia de saúde da família, cargos comissionados, acumulando vantagem, e veda também o pagamento aos médicos do programa Mais Médico, porque a própria portaria que instituiu o programa Mais Médico veda os médicos do Mais Médico receber qualquer vantagem fora do programa Mais Médico. Então, é uma vedação que a gente deixa muito clara na nossa formatação de projeto. Ok, Tobias, desculpa aí. Tobias. Então, vamos iniciar aí. Eu sempre inicio, né, a nossa fala quando a gente vai negociar o Previne Brasil, dentro de todos esses municípios que a gente tem dentro da nossa base, né, graças a Deus a gente está conseguindo os projetos, ainda não temos nenhuma lei pronta, mas os projetos todos estão prontos já para ir para a Câmara para serem votados. Eu falo que a gente até, dentro do nosso projeto, a gente faz uma coisa bem mais, assim, digamos, benéfica a todos, né, que o nosso pensamento é sempre agregar todos os profissionais, né, e eu coloco, assim, dentro dessa fala, porque quem inicia todo esse processo de luta do Previne Brasil são os agentes comunitários de saúde. Né? Nós temos aqui município, e eu acho que deve ter em outros também, quando se surgiu aquela portaria, né, a portaria de 2010, eu não lembro o ano, que foi a vinculação do agente de combate às endemias dentro da atenção básica. Então, a gente hoje tem, desde lá para cá, nós temos alguns municípios que estão com esses agentes de combate às endemias também dentro da atenção básica, que estão sendo também beneficiados não só com o antigo PEMAC, né, mas também com o Previne Brasil, que é onde a gente tem feito uma discussão e colocado todas essas informações dentro do próprio projeto. E eu coloco bem claro, assim, quem faz essa defesa são os agentes comunitários de saúde. Quem constrói o Previne Brasil é os agentes comunitários de saúde para poder conseguir, e muitos outros servidores utilizam disso, né? E a gente tem, dentro do financiamento, né, como já foi colocado aí, ele é constituído pela captação ponderada, pagamento por desempenho e o incentivo para as ações estratégicas, né? Que a gente entra também dentro das ações estratégicas, o financiamento dos agentes comunitários de saúde. Foi aonde a gente colocou, porque assim, se a gente pegar só o recurso por desempenho, ele é um recurso bem reduzido, como foi citado aí. A gente tem, dentro do nosso processo de trabalho com as PLs, a gente incluiu todos os recursos, desde a captação ponderada, pagamento de desempenho, e incentivo para as ações estratégicas, porque se a gente pegar o montante
gera um recurso até bem mais favorável na hora dessa divisão. É claro que a gente não faz essa divisão de uma forma onde também tem que ter essa questão das ações de desempenho. E isso tem favorecido muito as discussões entre os gestores. E uma colocação bem feita aí pelo Cosmo, se você não dividir esse recurso ou dar 100%, é pior que o município pode perder todos os recursos, porque um trabalhador onde ele não é incentivado, ele não vai colaborar nem de forma alguma, apesar que dentro da atribuição do próprio programa, ele precisa atuar fazer seu serviço, mas isso não significa que ele tem que fazer um serviço escravo, né? Então, isso a gente tem construído muito dentro dessas ações. E aí, onde a gente pega uma coisa muito importante na hora de fazer uma defesa, porque se você for pegar os 7 indicadores que nós temos, aí você vai ler lá nos indicadores. Proporção por gestantes, né, com 6 primeiras consultas realizadas, proporção de gestantes com realização de exames de sífilis, de HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, cobertura de exames citopatológicos, né, que está uma dificuldade hoje fazer um exame citopatológico numa pandemia, né, cobertura vacinal de poliomielite e a pentavalente está uma dificuldade também de trazer as crianças, porque hoje a preocupação está sendo a vacina do Covid, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre e o percentual de diabéticos em solicitação de hemoglobina. Aí você avalia uma situação. Ali está definindo de quem é cada papel dentro dos indicadores. Eu costumo dizer aqui, né, e na nossa região, que os indicadores todos são dos agentes comunitários de saúde. Todos pertencem ao agente de saúde, né? Digamos. Por quê? Se faltar essas pessoas, esses cadastrados dentro da unidade para fazer esse serviço, quem é que vai ser o ator que vai ter que fazer toda essa busca ativa? Né? Então, eu considero e falo sempre para o pessoal, nós somos o ator principal dentro de todo o processo do Previne Brasil, e isso tem estimulado, né, a categoria e até os outros profissionais a querer que o Previne Brasil seja incluído dentro desse processo, né, de classificação, de risco, tudo isso para a gente poder organizar um Previne Brasil mais detalhado. Né? As falas que o Cosmo colocou aí, ela é interessante porque a gente precisa avaliar o processo de trabalho, né, do agente, de outros servidores. Mas também a gente precisa ver toda aquela situação, como a gente coloca dentro do processo do Previne Brasil. Hoje a gente está numa situação, aconteceu a pandemia de Covid. Quantos de nós, trabalhadores, agentes comunitários de saúde, adoeceram com a Covid-19? Quantos não têm aquela mesma disponibilidade de poder fazer as ações como era antes da pandemia, né? E a gente não sabe como será durante a pandemia e pós-pandemia. Então, tudo isso é avaliado dentro do projeto que tem que ser feito, porque se ele não consegue atingir esses indicadores, aí a gente tem que saber também a situação desse trabalhador. E isso a gente tem colocado dentro do Previne Brasil, porque quem é mais penalizado se não houver uma entidade que luta, vai ser o agente comunitário de saúde. A gente está falando de uma situação hoje aqui que são sindicatos atuantes, mas a gente tem uma extensa territorialidade dentro do país, onde todos esses profissionais são desassistidos. E aí é que entra um fato importante. A gente tem que fazer aquilo que seja acessível para que eles possam buscar fundamentos e criar esse projeto, esse Previne Brasil, que beneficie encontrar parceiros atuantes que possam ajudar. A gente sabe que hoje tem muitos servidores públicos hoje que não estão nem um pouquinho, e olha que são profissionais de nível superior, profissionais que estão dentro da ponta, mas que têm uma atuação, que conhece todo o funcionário, como funciona o Previne Brasil, mas não tem essa atuação, porque não se preocupa, né? Porque até mesmo procura outros vínculos para poder exercer seu trabalho. O agente comunitário de saúde, não, ele está vinculado apenas exclusivamente ao Sistema Único de Saúde.
Então, ele tem que atuar de uma forma onde ele possa buscar recursos para poder ajudar no financiamento dele e da própria equipe de saúde da família. Então, são detalhes que a gente precisa analisar dentro do projeto, né, as realidades que cada município tem. Hoje a gente finalizou um projeto do Previne Brasil, foi até em Porto Seguro, né, a gente pegou situações assim que quando a gestão coloca alguns tópicos, alguns artigos que a gente vê que fere o trabalhador, a gente vai lá, tenta modificar para poder, pelo menos, beneficiar mais esse servidor que é o ator principal dentro do Previne Brasil. Então, o Previne Brasil é algo que a gente precisa ser ainda muito estudado, detalhado ainda, porque... Muito debatido, né, Tobias? É debatido mesmo, Hilda, como você mesmo falou, porque não é fácil, né? Talvez o Cosmo, eu tenha uma condição de fazer uma discussão desse processo, mas eu sei que muitos profissionais da rede comunitária não terão, e não terão essa assistência como nós estamos tendo aqui numa live, né? Precisaria de mais lives, e às vezes até que a gente possa disponibilizar e estar indo até nesses municípios. Se a CONAX hoje tivesse uma estrutura como deveria, se todo mundo estivesse realmente filiado, hoje nós teríamos uma CONAX bem mais fortalecida e ela poderia estar indo nesses municípios. A gente está preparando, né, até inclusive a gente fez, como o Hilda no início, conversando, a gente nos bastidores aqui, a gente tem preparado uma minuta que ela precisa ser ainda mais elaborada ainda. E dentro dessas ideias que o Cosmo colocou, a gente tem que colocar mais situações aí que a gente possa favorecer o trabalhador. Que eu fico muito preocupado da gente criar e limitar muitos atividades para o agente, ou para não só a gente, quando eu falo a gente, é porque a gente, né, tem que puxar muito para o nosso lado mesmo, porque é onde é o que mais tem se perdido, né? Eu lembro quando a gente criou o próprio PEMAC, a lei do PEMAC, no início mesmo, quando foi criar o PEMAC, eu falei, tinha uma discussão que não podia fazer assim, e um grupo, até dos próprios agentes mesmo, pediram assim, então tá bom, peguei e deixei que eles pudessem construir o PEMAC lá. Quando o PEMAC foi instituído, e os próprios agentes mesmo contribuíram com isso, foi isso que aconteceu foi como se fosse um plano de carreira mesmo, né? Quem tinha nível superior ganhava quase 10 mil reais, né? Era isso mesmo, 10 mil. Médicos, enfermeiros, outros profissionais de nível superior, 10 mil. Enquanto o agente comunitário de saúde e outros servidores que tinham nível médio ganhava 200, 300 reais. Então, a gente percebeu esse valor, essa situação que estava ocorrendo, e fomos lá e conseguimos mudar, pelo menos, para divisão em partes iguais, que é o que a gente precisa analisar dentro dessa questão do processo. Foi claro que eu acho necessário que tem que ser visto mesmo essa questão do desempenho, né? Porque tem muitos servidores também que não atuam, mas tudo isso tem que ser levado frequentemente. Como foi citado aí, a gente tem essa questão de analisar os projetos, porque ele não pode entrar, né, no desconto do INSS, tudo isso tem que ser analisado, até porque é uma gratificação, né? Além de uma gratificação, ela não é uma gratificação contínua, pela avaliação ela tem que ser feita quadrimestral, né? Então, tudo isso aí já entra dentro do processo de uma gratificação, um abono, né, de valor pecúnio, que não pode, de forma alguma, haver descontos, né, para que o servidor tenha perdas, né. E analisando, assim, a gente dentro do processo, a Política Nacional da Atenção Básica, ela define a equipe mínima que faz parte dos programas de saúde da família, né. Mas, quando se criou o PEMAC, a gente conseguiu fazer para que todos os componentes da equipe de saúde pudessem receber, mesmo aquele que não fazia parte da equipe mínima. E a gente tem que ter esse pensamento, será que a gente consegue também, dentro do Previne Brasil, incluir esses outros profissionais que não fazem parte da equipe mínima? Tem sim, aí a gente tem que estar fazendo uma elaboração para incluir e aglutinar todos esses profissionais de alguma forma ali dentro. Por isso que a gente tem que pegar todo o processo das
dos três tipos de financiamento que está dentro e vinculado ao custeio da atenção primária à saúde. Então, assim, Hilda, é um assunto extremamente extenso, que a gente precisa discutir mesmo, ponto a ponto, né? Cada incentivo, as estatísticas do IBGE de quantas pessoas tem, nós temos uma realidade diferente, nós temos, aqui mesmo, assim, eu não imaginava que existia, mas nós temos municípios aqui que têm os trabalhadores que fazem parte da atenção dos ribeirinhos, né? Então, é uma diferença na questão dos valores dos quantitativos, porque você vai ter que analisar o quantitativo potencial de pessoas também, que precisa ser avaliado, né? Se a classificação do município ela vai ser urbano, intermediário, adjacente, se ela vai ser rural ou remoto. Então, tudo isso aqui, a gente precisa analisar como que foi que o município fez a inscrição do município para poder ele estar recebendo recursos. Dependendo de que classificação ele foi colocado dentro do IBGE, ele perde mais recursos do que outros que estão dentro dessa classificação. Então, é uma análise que a gente precisa fazer a profundo, descobrir onde tem esses... nós temos zona rural que faz parte de zona urbana, é muito complexo isso. E isso só avalia quem vai realmente na fonte. Porque eu tenho feito aqui hoje nas bases mesmo, essas visitas mesmo nesses determinados locais e descoberto coisas que a gente nem imaginava que existia aqui. A depender, eu lembro que quando surgiu o Previne Brasil, foi feita a apresentação até em Salvador, e eu vi um dos secretários do CONAS dizer o seguinte: gestor que não souber gerir, o município irá perder totalmente o Previne Brasil. E olha uma coisa muito importante, e agora a gente vai saber se os agentes comunitários trabalham ou não. E ele poderá perder o... E agora a gente está vendo toda uma diferença disso. Hoje, sem o agente comunitário de saúde, a gente não consegue manter o Previne Brasil. A gente não consegue alguma manter o Previne Brasil. Verdade. É quem está buscando fazer esse recurso ser dividido, porque você não vê nenhum outro profissional fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Verdade, também. Na época era só os Conselhos Nacionais. Aí você vai lá dentro do... Existe uma nota do CONAS, que é outro detalhe importante de utilizar na hora de fazer as negociações. O próprio CONAS diz lá dentro da nota dele, dizendo que antes ele falava isso, hein? Com todas as leis. Aí emite uma nota agora, depois de uma pandemia, dizendo que o recurso pode ser utilizado para beneficiar os trabalhadores da atenção primária. Então, tudo isso aí é algo que a gente construiu e estamos construindo. Por isso que eu acho que é mais estudo mesmo. Se a gente tiver que esperar um pouco para poder criar o Previne Brasil, viu, pessoal? Nós temos que esperar, porque senão a gente pode estar criando leis que depois, futuramente, nos possa prejudicar. Mas é isso, construindo junto. Pronto. Nós já estamos 21 horas e 28 minutos, quase 30 minutos além do previsto da nossa live. Para vocês verem como o tema é interessante, interessa a todos, né? Na verdade, a gente poderia fazer aqui duas lives, né, Cosmo? Uma para tratar só da portaria, outra para tratar só do Previne. Mas a gente pode se comprometer aqui em fazer uma segunda live para debater outra vez o Previne mais aprofundadamente. Previne Brasil, parte 2. O que vocês acham? Seu áudio tá desligado, Cosmo. Sim, Hilda, tudo bem, mas se você puder me ceder aí uns 2 minutinhos para que eu possa fazer aqui um complemento importante, eu agradeço. 2 minutos, 21 horas e 29 minutos, nós estamos Perfeito. 30 minutos. Eu queria pedir aí a equipe para liberar o compartilhamento de tela, Compartilhamento porque é importante que as pessoas vejam, porque tem gente que só acredita vendo. Né? E já Igual complementando Tomé, aqui a fala... igual a São Tomé, só acreditam vendo. Liberado. Isso, já complementando aqui a fala do Tobias, Tobias, você viu que na minha fala eu coloquei muito claramente que o pagamento do incentivo fica garantido
se porventura o indicador não foi atingido por motivos alheios, né? Está dentro justamente do que você disse, que em virtude da pandemia, muitos indicadores não serão atingidos, jamais, isso é fato, né? E para que as pessoas entendam a questão do recurso, está estabelecido o valor do recurso do incentivo por desempenho, componente do Previne Brasil, nesta portaria, que é a portaria 2713, de 6 de outubro de 2020, que estabelece os valores. Então, não adianta achar que vem mais, que vem menos, que o gestor está ali tapeando, não, o recurso é esse. Artigo 3º, na equipe, né, 3.225, equipe de saúde da família. 2.418,75 para equipes de atenção primária modalidade 2, 30 horas. Ou 1.612,50, né, para equipe de atenção primária modalidade 1, 20 horas. Então, não existe valores diferentes desse em vigor até agosto. E também, Tobias, em virtude da pandemia, foi editada uma portaria também, que é a portaria 166, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe justamente tudo que nós estamos discutindo. Ó. Dispõe excepcionalmente sobre a transferência do incentivo financeiro de custeio da atenção primária no âmbito do programa Previne Brasil. Ele estabelece justamente o repasse por 8 competências. Será feito o pagamento por desempenho, equivalente ao resultado potencial de 100% de alcance de indicadores sintético final do Ministério, do município, do Distrito Federal, nas 8 competências. O que significa isso? Vai ser tido como atingido os indicadores da equipe. Todos os indicadores preconizados na portaria 3222 serão tidos como atingidos, mesmo que não tenham sido atingidos. Porém, só até agosto. Então, se eu não tenho essa portaria 166 renovada, eu corro o risco de perder por completo este recurso, se esta equipe não for estimulada, se essa equipe também não for avaliada. E a avaliação por desempenho do servidor, com a proteção na lei, que se ele não produziu, porque não teve condições, foi por motivo alheio, ele não vai ter prejuízo, sinceramente, a avaliação por desempenho só mete medo às pessoas que não estarão protegidas com esse artigo e aquelas pessoas que não trabalham. A avaliação de desempenho, repito, se a lei lhe protege que você não atingindo o seu indicador por motivo alheio aos seus esforços, você vai ter medo de avaliação de desempenho. Por quê? Se você trabalha direito. É o contrário, você vai ter a oportunidade daqueles que não trabalham, o recurso vir para o bolso de quem trabalha. Então, são essas as observações finais, Hilda, a respeito disso. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Gente, que bate-papo maravilhoso, né? Na verdade, uma aula, né? A CONAC é um mundo, a questão de Previne é um mundo. A CONAC sempre se supera, trazendo assuntos que realmente interessam, importa, debate, discute. Diferencial é, como eu disse, é de agente para agente, né? Aqui nós temos companheiro Hilda, lhe interrompendo, que não lê, que não vê as páginas da CONAC, que não acompanha as lives, que não sabe se quer olhar o recurso do Fundo Nacional. É verdade, verdade. E fora isso, se deixam levar por disse-me-disse dos grupos de WhatsApp, sabe, Cosmo? Isso aí tem prejudicado demais a nossa categoria, prejudicado muito. Pessoas que estão infiltradas no meio da nossa categoria para tocar o terror, para trazer a desinformação, que é pior, né? E para trazer aí um desserviço à categoria. E a categoria... Hilda, me permite aí uma fala? Sim, que seja breve. Esse dia, é breve mesmo. Esse dia, lembra que eu conversando com você, falei, Hilda, chegou o momento de já começar a entrar em todas as redes sociais, não é só Facebook e Instagram, não. Tem que, acho que agora até para o TikTok, aqueles... Porque eu estou largando já essas redes sociais para ir para esses outros. Porque a dificuldade de ver informações, de ficar em frente a uma tela para ouvir informações, é mais desgastante para algumas pessoas do que ir para determinadas outras redes sociais só para ver algumas notícias bem cortadas, né? É verdade. É verdade. Então, aqui é uma informação que às vezes a gente já está cortado aqui porque a gente não consegue
passar tudo que a gente precisa buscar ainda mais, até trocar informações, porque aqui é uma troca de informações. Então, Verdade. nisso a gente é limitado. É verdade. Mas Muitas aí, perguntas, Hilda? como muitas perguntas, mas eu acho que no decorrer da live nós já respondemos a maioria, Cosmo. E aí é a gente se comprometer aqui, e mais ou menos daqui uns 20 dias, a gente trazer uma nova live, Previne Brasil, parte 2. Se você se comprometer comigo, você e o Tobias, a gente vai para o encerramento, porque são 21 horas e 35 minutos. O povo precisa dormir. O que vocês acham? Amanhã o dia é longo, né? Amanhã é Eu um acho dia que longo. fica gravado, as pessoas, Sim, de certa forma, não acompanham em loco, isso. mas tem a oportunidade de ver depois. Ok. Então, assim, é só para encerrar, registrar os estados que estão presentes. O Felipe, inclusive, já colocou aí no rodapé, mas vamos colocar outra vez. Eu não vou seguir a ordem que está aparecendo aqui, mas estamos aqui com o Rio Grande do Norte, claro, o Cosmo aí batendo recorde de presença com seu povo do Rio Grande do Norte. O meu povo aqui do estado de Ceará, sempre presente, acompanhando as lives da CONAF. São Paulo presente aqui conosco na noite de hoje. Bahia, Tobias, também batendo recorde de público. A Bahia sempre presente. O Piauí aqui presente. Minas Gerais, Paraná conosco também. Pará, nossos amigos de Pará. Alagoas aqui presente. Sergipe, Distrito Federal. Um abraço, companheiros. Dia 11 nós estamos aí querendo contar com a presença maciça do DF no nosso dia D pela mobilização da PEC 22. Tocantins, os companheiros de Tocantins, Rio de Janeiro aqui presente, Pernambuco, um abraço Pernambuco, Roraima, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amapá e Mato Grosso. Foram os estados que nós conseguimos catalogar na noite de hoje. Eu fico muito feliz, Cosme, em saber que os companheiros se interessam, estão presentes, né? Para, de certa forma, tirar suas dúvidas, trazerem também, socializar algumas situações dos seus estados. A maioria aqui no chat não é nem dúvida, é colocando a realidade dos seus municípios, né? Da falta de implementação de leis que garanta o Previne Brasil. Enfim, eu acho que com a live de hoje a gente já, de certa forma, tirou a maior parte das dúvidas e deixar sempre o canal aberto de comunicação entre a CONAX e as nossas bases. E também, com certeza, aí o Cosmo podendo contribuir com as respostas também no passar dos dias. Tá ok, pessoal? Quero agradecer grandemente a presença do Cosmo Mariz, parceiro forte da Confederação. Agradecer também ao Tobias, esse nosso guerreiro, que também tão bem desempenha o seu papel de liderança lá no extremo sul da Bahia. Extremo sul, né, Tobias? Isso. Extremo sul da Bahia, em que eu vou estar lá quarta-feira, dando posse à nova diretoria, no qual o Tobias foi reeleito, e a gente já parabeniza aqui toda a diretoria. E dá 2 minutinhos para cada um se despedir dos nossos companheiros, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Ok? Vamos começar pelo Cosmo e depois Tobias. Cosmo Mariz. Eu quero aproveitar os 2 minutos, Hilda, para ainda sobre o incentivo por desempenho, alertar os companheiros Brasil afora e os gestores que nos acompanham, que antes, quando era PEMAC, o município só recebia pela equipe contratualizada. Agora, o incentivo por desempenho, que vem dentro do Previne Brasil, são para todas as equipes cadastradas do SENES. Significa dizer que todos os municípios brasileiros estão recebendo esse valor, que hoje é muito pequeno, de 3.225 para a equipe de 40 horas, mas que posteriormente poderá ser aumentado esse valor. É mais um motivo para que os gestores locais que criem esse dispositivo legal para bonificar os profissionais, estimular os profissionais, os atores responsáveis pelo atingimento dos indicadores preconizados pela portaria 3222. Demais dizer que estou à disposição da CONAX
estou à disposição dos demais companheiros, faço o meu dever de casa a nível do Rio Grande do Norte, temos uma diretoria atuante, cada um faz um pouco, né? Eu sou muito sobrecarregado, mas sempre que posso dou suporte aos demais companheiros, afinal de contas, somos todos colegas, somos todos verdadeiros anjos do SUS que lutam no dia a dia por melhores dias para nós e para a população que assistimos. É isso, Cosmo. Um abraço, muito obrigado. Tobias. Então, agradecer, né, a oportunidade aí, mais uma vez, da gente estar fazendo essa live, né, que é importante para a gente aprimorar, né, nossos conhecimentos, porque aqui é dentro das falas e das perguntas que a gente vê até algumas pessoas colaborando aí, né, com a nossa fala do Previne Brasil, isso é importante. Não está sendo falado, mas a gente está vendo ali as mensagens que estão sendo distribuídas. Então, assim, Hilda, né, está vindo aí com a gente agora, vai passar esses dias aqui, né, para poder estar empossando não só a mim, mas uma grande diretoria que nós temos aqui, né, imensa, né, muito grande, um povo que trabalha, e a gente está aí para ajudar no que for possível a confederação, né, como diretor e também com as lideranças que a gente tem aqui para espalhar para esse nosso Brasilzão. Um abraço, obrigado. Estamos à disposição, né, na questão da confederação. Nosso projeto está sendo ainda analisado aí com nossos jurídicos, formado pela Hilda, né, um grande grupo de jurídicos importantes, e que tem feito uma contribuição, cada um com uma fala diferenciada. E dizer, né, finalizar dizendo aos agentes comunitários de saúde, agentes com endemias, que se não tem sindicato, mas que se organize, peça informações à CONAX, a confederação está aqui para favorecer e ajudar naquilo que for possível. Tenha uma boa noite a todos. Muito obrigado, Tobias, Cosmo, pela participação. Noite maravilhosa, rica de informação. A live fica gravada na página da Confederação, no YouTube, no Instagram, à disposição de todos os interessados. Mais uma vez dizer e pedir que os agentes de saúde e endemia de todo o Brasil respondam à pesquisa da UNB, foi colocada aí no chat, o Felipe pode estar colocando novamente, porque essa pesquisa ela vai definir o perfil, né, atualizado da nossa categoria e vai proporcionar à Confederação Nacional argumentações mais fortes a nível de Congresso Nacional, a nível de ministérios, enfim. Vai possibilitar uma melhor argumentação em torno daquilo que a gente precisa para continuar avançando nas nossas conquistas. Encerro convidando mais uma vez, dia 11, nosso encontro marcado no Congresso Nacional, dia D de mobilização pela aprovação da PEC 22. Se Deus quiser, PEC apensada, a PEC 14. Se não, seguirão as duas, cada qual no seu ritmo, né? A PEC 22 mais avançada, já a ponto de ser votada, a PEC 14 iniciando ainda a sua tramitação. Ainda não foi despachada para nenhuma comissão. Então, vamos esperar em Deus que elas sejam apensadas. Elas apensadas, ganha toda a categoria. A CONAX está trabalhando fortemente pelo apensamento da PEC 14 à PEC 22, ok? Fica aqui o nosso abraço, nosso respeito a todos os companheiros em todos os recantos do Brasil, ok? Deus os abençoe, nos dando uma semana de trabalho e nos livrando e nos guardando de todo mal. Amém?